acabou de ser confirmada aqui na imprensa uma notícia urgentíssima e gravíssima sobre o Flávio Bolsonaro. Eu vim aqui na velocidade da luz para trazer essa informação que eu tenho certeza absoluta é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado me assistindo, gente, tá? Outra bomba que acabou de explodir, que assim, gente, gerou pânico e desespero também, principalmente dentro do STF. A DPU, a Defensoria Pública da União, acabou de agir contra o ministro Alexandre de Moraes e processo de condenação pode ser anulada a qualquer momento, gente, tá? Defensoria Pública da União, a DPU, acaba de agir contra o ministro Alexandre de Moraes e processo pode ser anulado a qualquer momento, gente, tá? E o motivo deixou o ministro Moraes extremamente revoltado e furioso, gente, tá? Processo pode ser anulado a qualquer momento e o ministro Alexandre de Moraes ligou o modo desespero. É uma notícia que eu tenho certeza também que essa notícia todos vocês vão gostar. A contrapartida pro Lula já não tem boa notícia não, gente, tá? Agora, neste exato momento, acabou de explodir mais um escândalo dentro do governo Lula, gente, tá? Lula está desesperado. Novo escândalo acabou de explodir e explodiu no pior momento, né, pro Lula, porque o Lula tá achando que vai se perpetuar aí no poder. Porém, com esse novo escândalo que acabou de explodir, as chances que já eram mínimas, acho que a chance escorregou aí pelos ralos neste exato momento. Vocês vão entender e essa notícia também vocês vão gostar. Gente, além dessa, eu separei outras várias informações. Hoje o negócio tá assim, você pisca, sai uma informação. Pisca de novo, sai 3 notícias. Pisca novamente, sai... É um turbilhão de notícias, de coisas que estão acontecendo e eu vou trazer absolutamente tudo, tá? É notícia atualizadíssima agora, de última hora, que eu vou já deixar aqui nesse boletim para vocês ficarem bem atualizados. Afinal de contas, um cidadão bem informado jamais será escravizado. Esse é o lema aqui do nosso canal. É ou não é? Falando em canal, você que está aí do outro lado emitido, você já está inscrito aqui no nosso canal? Já está fazendo parte aqui da nossa família? Ainda não? Gente, é muito simples, ó. É simples, rápido, fácil, automático. É totalmente gratuito, não paga absolutamente nada. Olha aqui embaixo do seu vídeo. Ou tá de cá ou tá de cá, em algum lugar aí na plataforma de onde você está me assistindo, vai ter aí a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. Gente, ó, clica em cima. Clica que na hora automaticamente você já vai estar inscrito aqui no nosso canal. Gente, pessoal, muita gente perguntando como é que tá a minha recuperação, gente, tá? Eu fiz os exames, deu chikungunya. Ontem eu tava muito, se vocês repararem no meu vídeo de ontem, eu tava extremamente inchada. A coceira, gente, tá? Deu uma diminuída assim de 70%. Tá coçando, mas aquela vermelhidão também nos braços, tá praticamente, que já sumiu uns 80% também. Ontem eu estava extremamente inchada, hoje já deu uma diminuída ali de 50%. Agora, a dor de cabeça, gente, vocês não têm noção, é muita dor de cabeça. Dor aqui atrás, na parte da nuca. Assim, gente, é Deus que está tendo misericórdia. Inclusive, alguns vídeos podem até sair um pouquinho mais curto que o outro, mas assim, gente, eu tô dando o meu melhor para vocês, tá? Notícia sempre assim, fresquinha, de última hora. Eu tô sempre aqui mesmo com a dor de cabeça tremenda, né? Então, assim, uma coceira danada. Gente, eu não desejo pra ninguém. Chikungunya, eu não desejo pra ninguém, porque Deus o livre disso aqui. Meu Deus, não desejo nem pro meu melhor inimigo. Se eu tivesse, graças a Deus não tem. Mas é aí, gente, tá? Tô recuperando, graças a Deus. Deus tá tendo misericórdia, tá tudo certinho. Tô sendo bem cuidada aqui pela família. E é isso, se Deus quiser vai dar tudo certo. Vamos lá, gente, de informação? A gente tem informação de bastidor que o ministro Alexandre de Moraes está furioso com essa notícia. DPU, gente, tá? Agiu contra o ministro Alexandre de Moraes. DPU pede a anulação de processo contra Eduardo Bolsonaro por parcialidade de Moraes. Ou seja, Moraes não deveria estar julgando Eduardo Bolsonaro, porque no caso do Eduardo Bolsonaro, meu Deus do céu, eu tô estarrecida com isso aqui.
Tem razão, do Moraes está furioso. DPU diz ao STF que Moraes não pode julgar a ação contra Eduardo Bolsonaro. Tá aqui, ó. A DPU, a Defensoria Pública da União, afirmou ao STF que o ministro Alexandre de Moraes não pode atuar no julgamento da ação penal contra o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, acusado de coação no curso do processo por pressionar ministros da Corte e autoridades brasileiras. Nas alegações finais apresentadas ao Supremo, a defesa sustenta que Moraes seria a principal vítima das condutas atribuídas ao ex-parlamentar e, por isso, estaria impedido de julgar o caso. A DPU passou a representar Eduardo após o ex-deputado não constituir defesa na ação aberta no STF. Sem imparcialidade, o que se tem não é julgamento, mas exercício de poder puro e simples. E poder sem legitimidade no Estado democrático de direito é arbitrariedade, afirmou a Defensoria Pública da União na manifestação. A peça foi protocolada após a PGR pedir a condenação de Eduardo Bolsonaro por articular sanções internacionais contra ministros, na tentativa de interferir nos processos relacionados à tentativa de golpe de Estado e beneficiar o ex-presidente Bolsonaro. Isso, claro, na interpretação de todos eles. Segundo a denúncia, Eduardo atuou junto a integrantes do governo dos Estados Unidos, até aí vocês já sabem. A defesa também questiona a forma de citação de Eduardo Bolsonaro. Segundo a DPU, o ex-deputado estava nos Estados Unidos em endereço conhecido e, portanto, deveria ter sido citado por carta rogatória e não por e-mail. Meu Deus, ainda dá uma aula de direito para o ministro Alexandre de Moraes, para o STF. No mérito, a defesa afirma que as declarações públicas e articulações políticas atribuídas a Eduardo não configuram o crime de coação no curso do processo. A DPU sustenta que não houve grave ameaça, no sentido jurídico exigido pelo Código Penal, e afirma que as manifestações do deputado estão protegidas pela liberdade de expressão e pela imunidade parlamentar. É a famosa imunidade parlamentar que uns e outros magistrados sempre jogam aí na lata do lixo, dá a impressão de que ela nem existe. Pois é, gente, tá? Por parcialidade, por falta de imparcialidade, a DPU pede que Alexandre de Moraes seja afastado. Se ele não for afastado, esse resultado desse julgamento é passível de nulidade. Ele pode ser anulado. Vamos supor que no futuro o Eduardo Bolsonaro seja condenado. Bom, pelo Alexandre de Moraes, segundo aqui a matéria, vai condenar mesmo. Só que lá no futuro é passível de nulidade. Todo o processo pode ser anulado por causa desse alerta aqui que a DPU, que a Defensoria Pública da União, está fazendo aqui no início. Tirem o Alexandre de Moraes, porque se ele é vítima do processo, ele não pode estar julgando, O recado aqui está muito claro da Defensoria Pública da União. Vamos lá, continuando, porque tem mais coisa para trazer para vocês, gente, tá? Jornalista diz que André Mendonça, insatisfeito com a delação de Vorcaro, nem recebia mais o advogado Daniel Vorcaro, que abandonou a defesa. Será que esse é um dos motivos do advogado do Daniel Vorcaro ter abandonado a defesa do banqueiro, do criminoso, do bandido? Pois é. Segundo o jornalista, o André Mendonça deu um chega para lá nos advogados do Daniel Vorcaro, que foi lá, eles tiveram a coragem de entregar aquela delação mequetrefe fajuta, Aquela patifaria que a Polícia Federal e o André Mendonça simplesmente jogaram na lata do lixo. Parece que só PGR parece que tem interesse naquela delação fajuta. A gente imagina o porquê. Porém, o André Mendonça deu sim um chega para lá nos advogados do Daniel Vorcaro. O homem perdeu a paciência, tá? André Mendonça perdeu a paciência, vejam só.
Mendonça já nem recebia o advogado de Worcaro. E por aí já se via que ele ficaria mesmo sem condições de atuar nessa tentativa de avançar nas negociações da delação. Mas o problema maior está aí de corpo inteiro e é outro. Para conseguir uma delação tem que entregar o que ainda não está nas investigações, é óbvio. E o que se viu até agora é que as informações da polícia, e em grande parte do noticiário, estão à frente dos conteúdos que têm sido oferecidos pela defesa de Worcaro para a delação. A primeira versão entregue pela defesa, no dia 5 de maio, tinha menos informações do que nos celulares apreendidos. Falta nome de gente, de poderosos, sem o que não vai ter delação. A PF saiu das negociações achando que Worcaro está resistindo a cooperar de maneira convincente e efetiva. A PGR abre uma segunda chance e a proposta de devolução de 40 bilhões, virando 60, ajuda, mas não resolve. Se bem que ajuda mesmo é o público a entender o tamanho ou a dimensão, 60 bilhões, a dimensão desse capítulo inédito na história da corrupção. Mas a prioridade, o que interessa de fato, está no conteúdo, que é onde faz sentido a ideia de delação. Mas depois de idas e voltas, o ambiente do momento, inclusive com a volta de Worcaro à cela especial da PF, é de que com as negociações abertas, há sim alguma possibilidade ainda de essa delação sair. Vamos ver. Mas para sair vai ter que entregar todo mundo, né? O próprio André Mendonça lá no início já tinha deixado bem claro, né? Ou você entrega tudo e todos, tudo que você tem, ou você vai apodrecer na cadeia. Então eles dobraram a aposta, né? Foi lá, vou entregar uma delação fajuta, mequetrefe, e vou ver qual que vai ser o comportamento do André Mendonça. E o Mendonça cumpriu com a sua promessa. Se não entregar, né? Se não delatar grandes autoridades poderosas, que inclusive já foram reveladas até pela própria Polícia Federal, a própria Polícia Federal já descobriu. Aí o Worcaro e os seus advogados vão lá e tentam blindar uns e outros. Eles não foram bobos, né, gente, tá? Sabe muito bem que o Worcaro está com a intenção de proteger, de blindar uns e outros ali em Brasília. E o André Mendonça ficou furioso com toda essa situação. Falando em furioso, o Lula deve estar furioso. Vejam só aqui, mais uma notícia terrível para o Lula. Desaprovação ao governo Lula segue maior que a aprovação, aponta a Datafolha. Então, além da Datafolha ter revelado para o Lula que, olha, o áudio do Flávio Bolsonaro não teve aquele efeito esperado que o Lula queria, né? Não foi aquele tsunami, no máximo foi uma marolinha, como disse lá o Caio Coppola. E para acabar de completar o combo de notícias terríveis para o Lula, ainda a mesma Datafolha dessa semana diz que a desaprovação ao governo Lula segue maior que a aprovação, gente, tá? Uma nova pesquisa Datafolha divulgada neste sábado mostra que a desaprovação ao governo do Lula continua maior que a aprovação. Embora a distância entre os números tenha diminuído nas últimas semanas, segundo o levantamento, 38% dos brasileiros acham a gestão ruim ou péssima. Gente, para o Lula, essa notícia definitivamente é simplesmente terrível. Daqui a pouco, gente, notícia urgentíssima e gravíssima sobre Flávio Bolsonaro. Acabou de ser confirmada aqui agora na imprensa. Temos imagens aqui do Flávio Bolsonaro com colete à prova de balas. Eu vou trazer aqui esse vídeo completo na tela para vocês, mas antes, deixa eu trazer aqui mais uma notícia terrível para Lula da Silva. Após a aposta em Pacheco, esquerda mineira se fragmenta e complica Lula. Ou seja, após a confirmação de que o Pacheco não vai concorrer ao governo do estado de Minas Gerais, graças a Deus, a esquerda, né, os petistas se fragmentaram, foi cada um para um canto. Isso para o Lula é péssimo, gente, tá? Para petistas em Minas Gerais e em Brasília, tudo indica que o senador Rodrigo Pacheco não vai se candidatar ao governo de Minas Gerais. Contudo, esses petistas esperam do presidente Lula uma decisão final sobre o Pacheco ou um novo nome a ser apoiado pelo partido. A incerteza é vista como alguma frustração por aliados que não querem ter suas identidades reveladas, mas alegaram que os mineiros se sentem desprestigiados por Lula. O palanque em Minas Gerais é problema do Lula. Mirou em Alexandre Silveira
e Pacheco, tá? Não fortaleceu o PT. Agora, ele que diga o que quer em Minas Gerais para ajudá-lo. Reclamou ao Metrópolis um político da base petista em Minas Gerais. Ou seja, o Metrópolis está revelando que integrantes de dentro do governo Lula, tá, está nervoso, revoltado com o pouco caso que o Lula anda fazendo com Minas Gerais. E isso pode custar muito caro para o Lula, tá? É um dos principais redutos eleitorais do Brasil é Minas Gerais. Dizem que quem ganha em Minas é quem ganha, né, o pleito. Então, eu acho que o Lula, gente, na verdade, já está jogando a toalha. Às vezes eu tenho essa impressão. Eu vou até lembrar do que o Caio Coppola disse lá no início. O Lula disse que nem decidiu ainda, né, se vai concorrer à presidência. No meu ponto de vista, gente, o Lula já está jogando a toalha. Porque se o Lula realmente tivesse com tanto afinco de disputar essa eleição, primeira coisa, ele já teria resolvido a situação no estado de Minas Gerais. Lula, gente, tá? Eu não tô sentindo firmeza no Lula nesse pleito eleitoral. É uma opinião, tá? E a prova disso é isso aqui. Parece que o Lula não tá nem preocupado. Mas vocês podem colocar aí embaixo a opinião de vocês, gente, tá? Pessoal, deixa eu trazer aqui uma notícia extremamente grave, importante, que a gente precisa dar muita atenção. Vejam só isso aqui. Atentado contra Flávio Bolsonaro, gente, tá? Este é um assunto que está gerando grande preocupação, principalmente na equipe de segurança do Flávio Bolsonaro. Eles querem evitar, fazer de tudo para evitar que o mesmo que aconteceu com o Bolsonaro lá em 2018 aconteça com o Flávio Bolsonaro. Para que o Flávio Bolsonaro não passe por tentativas, por atentados, como aconteceu com o Bolsonaro. Então, neste exato momento, existe uma grande preocupação da equipe de segurança do Flávio Bolsonaro. Eu vou trazer o vídeo aqui na tela para vocês. A equipe de campanha do Flávio Bolsonaro postou um vídeo nas redes sociais dele se protegendo, colocando o colete à prova de balas, para que ele não sofra nenhum atentado, gente, tá? Porque ninguém esqueceu do que tentaram fazer com o Bolsonaro e até hoje o Bolsonaro sofre as sequelas daquele golpe que ele recebeu na barriga do Adélio Bispo. Então, Flávio Bolsonaro, tá aqui o comentário, mostra que usa colete à prova de balas porque sabe do que são capazes, como já fizeram com seu pai. Não posso dar sopa, né, para o azar aí, né? Esse pessoal não tem limites para destruir quem se coloca no caminho deles. Então, a equipe de campanha do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, postou nas redes sociais um vídeo dele se protegendo contra atentados, né, dos Estados Unidos. Vocês estão vendo o que está acontecendo. Em outros países, vocês viram o que aconteceu. Com o Bolsonaro, a gente viu o que aconteceu. E agora estão tentando evitar que o pior também aconteça contra Flávio Bolsonaro. Vejam só o vídeo. Que gerou, sim, algumas preocupações no pessoal ligado aí à oposição. Vejam só. Muita gente pergunta por que eu estou usando colete, né? Tem trabalhador que bota farda, tem trabalhador que bota capacete, não bota uniforme nenhum. Eu era para botar só terno e gravata, uma calça jeans, assim, uma coisa para... Infelizmente, eu sei do que eles são capazes. Já tentaram fazer com meu pai, conseguiram, eu não posso dar sopa pro azar aí, né? Não gostaria de sair com isso aqui pra agora, mas tem que sair. Muito ódio, muito ataque, muita desumanização. Eu sei que esse pessoal não tem limite para destruir quem se coloca no caminho deles, né? Só que eu tenho uma péssima notícia para eles. Estão achando que vão me intimidar? Não vão, não. Tô preparado, tá? Tô preparado, ó. Aqui é sangue de Bolsonaro. Tá aí, gente, tá? Atentado contra Flávio Bolsonaro, um tema que vem gerando muita preocupação ali nos bastidores, gente, tá? A equipe de segurança do Flávio Bolsonaro tem que proteger, gente. Isso aqui será o nosso futuro presidente do Brasil. Tem que proteger mesmo.
Todo tanto que fizerem é pouco, porque a gente sabe muito bem do que eles são capazes, né? Que o diga Jair Messias Bolsonaro. Tem que proteger esse menino. Não tenho a menor sombra de dúvida, é o melhor vídeo. É o Caio Coppola só trazendo notícias terríveis pro Lula. O Lula, se ele assistir esse vídeo aqui, ele vai ter um infarto. O infarto, gente, tá? Do tsunami de notícias ruins pro Lula da Silva, que pretende se perpetuar no poder. Porém, tem um grande problema no meio do caminho do Lula. Na verdade, vários problemas no meio do caminho do Lula. Vocês vão assistir e vão amar esse vídeo, vejam só. Quem estava esperando por um tsunami teve que se contentar com uma marolinha. O Datafolha para o segundo turno confirmou. Na última semana, os candidatos apenas oscilaram dentro da margem de erro da pesquisa. Flávio saiu de 45% para 43% e Lula de 45% para 47%. Tecnicamente, os dois adversários continuam empatados. Nada poderia ser pior para o Partido dos Trabalhadores, cuja principal missão nos bastidores é convencer Lula da Silva a concorrer à reeleição. Eu falo que eu não decidi que vou ser candidato ainda. Lula só confirmará sua candidatura se for convencido de que é o favorito para vencer a disputa. Mas ele não é, e os eventos dos últimos 20 dias são a prova disso. Nesse mês de maio, o PT investiu pesado em propaganda e o governo abriu as torneiras do orçamento público para construir uma agenda positiva e sensibilizar o eleitor. Eu confesso a vocês que eu acredito muito no poder da narrativa. Aparentemente, o poder da narrativa produziu o milagre de maio. Ao longo do mandato, o governo petista adotou 30 medidas para aumento de impostos, mas em maio, Lula revogou a taxa das blusinhas que ele mesmo havia apoiado e sancionado. Nesses anos de PT, houve a maior expansão territorial das facções na história, mas em maio, Lula anunciou um plano de combate ao crime organizado. A política econômica do governo petista fez com que mais de 82 milhões de brasileiros ficassem inadimplentes, mas em maio, Lula lançou o Desenrola 2.0 para reduzir e parcelar dívidas. O preço de veículos novos ficou 51% mais caro nos últimos anos. Mas em maio, Lula anunciou o Move Brasil para motoristas de aplicativo e táxi financiarem seus carros zero em melhores condições. Finalmente, Lula passou meses atacando Trump, mas teve que acionar os seus contatos empresariais para conseguir cavar uma reunião a portas fechadas, sem a imprensa, com o presidente americano. Nada foi anunciado, nada foi decidido, mas Lula voltou para o Brasil cantando vitória. Tudo pela foto. Percebam um esforço de mídia empenhado pelo governo nesse breve intervalo de umas 2 semanas para tentar alavancar a popularidade do Lula. Foram dezenas de bilhões de reais de dinheiro público despejados em programas populistas de última hora. Mas tudo que o marketing petista conseguiu foi provocar uma pequena oscilação na intenção de voto de Lula no segundo turno, de 45% em abril para 47% em maio, uma variação dentro da margem de erro. E reparem só que coincidência. Uma pesquisa interna do Palácio do Planalto apontou que a medida mais impopular adotada por Lula foi a sanção da taxa das blusinhas, uma iniciativa com 70% de rejeição. Da mesma forma, todas as pesquisas apontam que a maior preocupação do eleitor em 2026 é com a criminalidade. E adivinha quais foram as 2 medidas anunciadas por Lula no dia 12 de maio? A revogação provisória da taxa das blusinhas e o Brasil contra o crime organizado. E aí, coincidentemente, horas depois, no dia 13 de maio, um site ligado à esquerda vaza mensagens entre o candidato líder da oposição e o enrolado banqueiro Daniel Vorcado. Que timing! Pareceu até combinado, orquestrado e coreografado. Formalmente, a conversa não abordava nada ilegal. Flávio Bolsonaro fazia menção ao financiamento do filme Dark Horse, uma produção internacional sobre a história do seu pai, Jair Bolsonaro. Mas politicamente, a revelação surpreendeu o público e foi o principal assunto da mídia nos últimos 10 dias. Então, qual foi o impacto eleitoral desse episódio? Qual foi o efeito Dark Horse? Como já vimos, segundo o Datafolha, Flávio Bolsonaro apenas oscilou para baixo, dentro da margem de erro, de 45% para 43% das intenções de voto. Para o PT, é uma pequena vitória, mas com sabor de derrota.
Os petistas sabem que o ciclo de notícias foi artificialmente positivo para Lula e muito negativo para Flávio nas últimas semanas. E mesmo sob ataque e assombrada por dúvidas, a principal candidatura da oposição se mostrou muito resiliente e continua competitiva. Em outras palavras, os erros de Flávio não fizeram de Lula um candidato melhor. E o petista ainda não está convencido das suas próprias chances de vitória. Resumindo, né, gente, tá? Lula, os seus companheiros estavam imaginando que o Flávio Bolsonaro ia enfrentar um tsunami. Porém, o que ele enfrentou foi uma marolinha, gente, tá? Para desespero da esquerdalhada, saíram novas pesquisas e não foi aquele estrago, aquele impacto negativo que eles estavam achando que ia cair em cima de Flávio Bolsonaro. Resumindo, se o Lula pretende mesmo vencer o Flávio Bolsonaro, vai ter que trabalhar, mas trabalhar muito. E será que o Lula tem vigor, tem saúde, tem idade para trabalhar muito nesse pleito eleitoral, para fazer campanha? Será? Eu só consigo me lembrar do que aconteceu com o Joe Biden lá nos Estados Unidos. Será? Vamos lá, gente, vamos lá porque tem mais. Deixa eu trazer aqui para vocês agora, gente, tá? Um novo escândalo que acabou de explodir dentro do governo Lula. E pro Lula, que praticamente estagnou nas pesquisas, ou seja, nem cresce nem desce, essa aqui é a pior notícia que poderia surgir. E esse escândalo que acabou de explodir dentro do governo Lula é o pior momento de todos, gente, tá? O Lula tá tentando se recuperar, tá tentando subir nas pesquisas, tá jorrando dinheiro nas mídias e o Lula ligou o modo desespero. Tá praticamente 3 meses do pleito eleitoral e o Lula estagnou. E agora, para acabar de completar, membros do governo Lula estão desesperados com essa bomba que acabou de explodir dentro do governo Lula. Isso porque o Lula, quando venceu o último pleito eleitoral, não sei como que ele venceu, mas venceu, disse que ia ser o governo das adversidades. Ia governar para todos, para homens, para mulheres, para índios, para isso, para aquilo, para negros, para as negras, para as mulheres, para... Falar qualquer papagaio fala, né? Mas nos bastidores, o que o Lula faz é isso aqui, ó. Para vocês entenderem, assistam do início até o fim, tá? Vocês têm que assistir até o fim para vocês entenderem o novo escândalo que acabou de explodir dentro do governo Lula. Os indígenas se revoltam com Lula depois de serem usados, descartados em evento do PT. Sim, gente, tá? Teve um evento do PT. O governo Lula usou e descartou os índios, só que eles se revoltaram e partiram para cima do Lula. Gente do céu, o Lula deve estar desesperado com isso aqui. Em mais um dia de Sexta Teia Nacional, onde está acontecendo dentro do nosso próprio território, mas só utilizaram a nossa imagem e não nos colocaram como protagonistas. O povo tupiniquim foi chamado para divulgar, fortalecer e dar rosto a esse movimento, mas quando chegou a hora da nossa participação real, a gente foi retirado da programação. Nossa intenção era ocupar aquele espaço de forma legítima, mostrar que existimos, resistimos e queríamos participação de forma efetiva. Quando nós nos aproximamos, os seguranças empurraram nosso povo para trás e fecharam a passagem. E com isso, houve tensões e empurrões. Esse vídeo é um protesto por respeito, por participação verdadeira e por voz dentro de um espaço que também pertence a nós, povos originários. O que aconteceu hoje mostra exatamente o que enfrentamos dentro dos nossos próprios espaços: apagamento, silenciamento e tentativa de exclusão. Mas seguimos firmes, porque o povo tupiniquim não nasceu para assistir de longe, nascemos para ocupar, resistir e falar dentro do nosso próprio território. Tá, se explica pra gente que eu não tô entendendo. Foi o governo do PT, foi Lula que embarrou esse pessoal? É isso que fica claro? Exatamente, Silvio Navarro, que vocês estão escutando pela voz das próprias indígenas, que são mulheres. A pergunta é, só será que a Janja e o Lula, a Janja estava presente, eles tomaram a pílula vermelha? Será que foi isso? Expulsaram as indígenas
que foram convidadas para o evento do Lula, seguranças do Lula expulsaram as indígenas, porque elas já tinham cumprido o seu papel, que era fazer uma fotografia. O Stuckert aparece na imagem, naquela imagem que elas estão sendo expulsas. O Stuckert, o fotógrafo do Lula, ele está em cima do palco, não sei se vocês repararam isso. Ele está ali, ou seja, a função delas foram utilizadas e depois descartadas. Isso é o governo Lula. Ele esteve aqui por uma missão que poderia ser importante para a região. Repita, essa região de Aracruz, Silvio Navarro, é uma região belíssima, de um povo trabalhador, um povo de bem. E, no entanto, ele veio, utilizou as indígenas, a imagem delas, descartou e fez uma série de provocações ao Donald Trump, provocações absolutamente desnecessárias, que não conta, Silvio, de que a reunião nos Estados Unidos não foi boa, a reunião não foi boa, e ele está utilizando esses eventos públicos para provocar uma eventual sanção e justificar o fracasso econômico do seu governo. Agora, sinceramente, utilizar o povo capixaba, utilizar as indígenas, enfim, usou as pessoas para poder fazer um palanque eleitoral para atacar uma nação estrangeira, em vez de tratar dos investimentos tão necessários para o povo capixaba, eu sinceramente acho que foi um baita desrespeito, não só com a população do Espírito Santo, com o povo indígena que vive na região, mas também um desrespeito com a nação inteira. Gente, tá? As próprias que decidiram expor o Lula, né, gente, tá? Foram lá, fizeram um vídeo, gravaram, se sentiram usadas pelo governo Lula e depois descartadas pelo Lula. E para título de informação, né, que o jornalista que deixou bem claro, Janja estava lá no evento, viu tudo o que estava acontecendo, viu, né, os seguranças tirando as indígenas dali, assim, gente, que cena grotesca e humilhante para esse povo, gente, tá? É simplesmente inacreditável que o próprio Lula não aprenda com seus próprios erros. O Lula não cansa de passar vergonha. E eu fico imaginando, gente, tá? Isso aqui rodando não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Lula está sendo acusado pelos próprios indígenas, né? Os indígenas estão sendo acusados, estão acusando o Lula de ter usado eles e depois descartados. Como se fosse um lixo. Tipo assim, ó, preciso de vocês só para foto, para mostrar para o Brasil, para o mundo inteiro. Tô em ano eleitoral, preciso da foto, eu preciso dos índios aqui. Tragam os índios, vamos tirar foto. Tirou a foto, joga esse bando de gente lá no meio da rua. Mais ou menos isso que aconteceu, gente. É surreal. É surreal. O quanto o Lula é um... A gente tem vontade de dizer, mas não pode, né? Vamos lá, gente, continuando aqui com as informações. Vocês foram pegos de surpresa? Eu não, claro que não, mas me deu muita dó, gente. Os povos indígenas, eles não merecem ser humilhados dessa forma como eles estão sendo pelo governo Lula. Estão sendo, sim, humilhados pelo governo Lula. Isso porque o Lula prometeu durante lá aquela campanha eleitoral, quando ele estava enfrentando o Bolsonaro, que ia ser o governo das adversidades, que ia ser o governo das mulheres negras, dos homens negros, dos homens, dos gays, dos índios, ia ser tudo, né? O Lula prometeu tudo. E é isso aqui, ó, que ele tá fazendo.